Hoje começa uma série de vídeos sobre os 7 princípios Kahuna, em que eu vou compartilhar com vocês um vídeo por semana, explicando, contando um pouco mais sobre esses princípios, de que forma que eles atuam na nossa vida e como eles podem também ajudar nas nossas terapias. Ike é o primeiro princípio havaiano que diz que o mundo é aquilo que a gente pensa que ele é. Ou seja, o mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno, da forma que a gente enxerga e percebe e filtra com a nossa visão o nosso mundo, as nossas experiências. Então, a gente molda todo mundo ao nosso redor. Ou seja, tudo nasce no nosso pensamento, na nossa forma de ver, enxergar e experienciar o mundo, né? Isso tudo vai ser um reflexo daquilo que a gente absorve e integra internamente para então moldar essa realidade exterior. Ou seja, se eu moldo e sou co-criadora do meu mundo, então eu tenho o poder, conscientemente, estando atenta e presente, com consciência plena, de moldar os meus pensamentos para co-criar um mundo melhor ao meu redor, né? A minha realidade, ela vai depender muito da forma como eu penso, da forma como eu recebo as informações e de que forma que eu então coloco elas no mundo. Estar presente, consciente, é a ação relacionada ao nosso pensar, ao nosso co-criar. Porque estando consciente, nós podemos alterar, transformar, transmutar a nossa forma de pensar e assim a forma que a gente percebe o mundo, mudando assim a nossa própria visão de mundo. O mundo externo vai mudar para outras pessoas? Talvez não, porque são muitas, infinitas realidades diferentes umas das outras. Mas o que importa é você ser capaz de transformar o seu ponto de vista e ver por outros pontos de vista, né? Então, estar consciente para causar uma reação, para mudar a reação que você está causando no mundo. E muda assim também a sua relação com o mundo, a sua relação com o mundo exterior, com as pessoas, com as relações, né? Então, a atenção plena, a consciência é a chave para que a gente possa estar consciente dos nossos pensamentos, porque os pensamentos é que vão gerar todo o resto. Os pensamentos vão gerar os sentimentos, as emoções, as nossas ações, as nossas palavras. Então, a gente estando consciente, escolhendo a nossa forma de pensar, né, saindo da forma impulso, a gente então tá aí moldando, co-criando a nossa própria realidade. Ficar aí algumas reflexões, né, de que forma que você tem pensado, de que forma que você tem refletido no mundo, né, quais ferramentas você tem utilizado também para te ajudar a estar mais consciente, mais presente, né? Você tem tido muitos pensamentos repetitivos? Que tal dar uma repaginada nessa história, né? Agora, se você é um terapeuta e recebe clientes com crenças, com padrões estabelecidos, a sua presença, a sua energia, a sua forma de ver o mundo pode contribuir e ajudar essa pessoa também a transmutar a forma dela viver e experienciar e perceber algo novo por outro ponto de vista. Esse é o nosso papel. Esse era o papel dos Kahunas, os Kahunas curandeiros, xamãs, padres, sacerdotes, enfim, especialistas em diversos assuntos. Eles ajudavam as pessoas a enxergar dentro, né, a olhar para dentro e descobrir esse segredo interior, a descobrir essa sabedoria interior. Esse é um Kahuna, esse é o trabalho de um Kahuna, né? Esse é o trabalho de um terapeuta, ajudar a olhar para dentro. Próxima semana tem mais, acompanha aí. Olá, hoje vamos falar de Kala, o segundo princípio da filosofia havaiana, que diz que não existem limites, que todos os limites são impostos pela nossa própria mente, os nossos pensamentos, crenças, apegos e julgamentos ao passado. Bom, aqui segue mais um vídeo da série dos 7 princípios da filosofia havaiana e vamos falar hoje sobre o que são limites, né? O que são limites autoimpostos. Claro que ninguém vai sair por aí voando porque isso é impossível, né? A gente não tem essa condição fisiológica para poder sair por aí voando nessa liberdade, mas tampouco mergulhar
no fundo do mar e ficar lá por 1 hora, ninguém vai virar peixe, porque isso também é impossível. Mas a gente não está falando desse tipo de limitação, né? Estamos falando da não limitação do universo, não da limitação do corpo, né? E essa infinita rede de possibilidades que o universo provê está aí disponível para nós. E só o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar é que cria as barreiras, os apegos e as limitações que nós mesmos acabamos por nos colocar, né? Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho vontade de sair de São Paulo há muitos anos, viver numa cidade litorânea, mas não consigo escolher, não consigo me definir, não consigo tomar essa iniciativa, porque eu acredito que vai ser difícil uma mudança nesse grau, nesse nível para mim, com filho, sem rede de apoio, começando, né, tudo de novo, construindo clientes, um novo lugar e tal, vai me dar muito trabalho. E eu tô aqui na minha zona de conforto, aqui na minha casa, na minha cidade, trabalhando, enfim, fazendo as minhas coisas já estabilizada. Então, tô aqui assim, esperando que isso um dia vá acontecer. Eu sei que vai, mas vai ter que partir de mim essa mudança, né? Vou ter que quebrar aí essas barreiras para poder fazer essa mudança, né? Então, pensa você, quais são os limites que você se coloca? Quais são as crenças que te deixam parado no mesmo lugar? Não é? Então, isso estou falando de relacionamento, estou falando de carreira, estamos falando de uma mudança de cidade, seja o que for, né? De uma mudança de padrão, de comportamento, de alimentação. Então, essas limitações somos nós mesmos que nos colocamos. Então, Kala vem e diz, essas limitações estão dentro de você. Quebra isso, muda essa perspectiva, que você vai ganhar liberdade, que você vai ganhar crescimento, que você vai ganhar expansão, né? Olha por esse lado mais expansivo da realidade, que é de infinitas possibilidades, né? Tenta dissolver essas crenças do passado, crenças que muitas vezes são de familiares, de pessoas ou do coletivo e que te deixam vivendo uma vida mais ou menos, que não é exatamente a vida que você gostaria de levar. Então, é preciso estar atento sempre aos pensamentos, voltando lá no primeiro princípio que diz que a realidade é uma projeção dos nossos pensamentos, que o nosso mundo lá fora é um reflexo do nosso mundo interior. Então, Kala vem para abrir essa possibilidade, essa liberdade, para que nós possamos nos transformar o nosso padrão de pensamento e realizar, e ver as dificuldades como possibilidades, como desafios, né, e não como obstáculos. Kala. Então, olha aí para dentro, se pergunta, o que é liberdade para você? Eu estou vivendo essa liberdade? Que tipo de mentalidade, de pensamento eu posso ter para cultivar mais expansão, mais possibilidades na minha vida? Em que lugar da sua vida você continua preso no passado? E de que forma, né, com amorosidade, paciência e perseverança, você pode dissolver esse apego para então criar um crescimento para você, criar uma nova possibilidade. Essas são as reflexões de Kala para hoje. Aloha! Olá, aqui é Trisha, estudiosa da cultura havaiana, dos princípios da filosofia, Kahuna, Lomi Lomi Temple Style, método de cura através do toque amoroso e facilitadora do método Lomi Lomi Temple Style aqui no Brasil. Hoje vamos falar do terceiro princípio da filosofia Kahuna, que é Makya. Makya diz que a energia vai para onde a atenção é direcionada. Então, dando sequência aqui a essa série de 7 vídeos em que eu trago cada semana um princípio dos 7 princípios da filosofia havaiana. Essa semana a gente fala sobre Makya, que enfatiza o foco e a atenção. Ou seja, tudo aquilo que a gente dá atenção, que a gente coloca atenção, expande, aumenta. Então, por exemplo, uma flor, uma planta, um animal, uma criança, um projeto, uma ideia, tudo aquilo que você direciona de pensamento para isso, ele vai receber essa atenção e ele vai crescer. Então,
Pensa aonde você tem colocado a sua atenção, porque tudo aquilo que a gente se dedica, a gente consegue ver o resultado, ver crescer, ver expandir, ver aumentar, ver se realizar, ver cocriar. Então, a ideia de hoje é trazer esse pensamento, essa reflexão para você ver direitinho aonde que você está botando a sua atenção. Porque aonde você está botando a sua atenção é onde você está doando a sua energia, né? Você está doando essa energia para quê? Traz essa reflexão e lembra que as nossas limitações são autoimpostas, né? Então, tudo nasce no pensamento. Em várias culturas, filosofias, linhas espirituais dizem que o pensamento é a raiz da realização. Então, direcionar bem esse pensamento, dar atenção, foco direcionado, expande a sua energia, te traz mais presença, te traz mais pro agora, né? Então, se pergunta de que forma você pode conscientemente direcionar a sua energia. Que recursos e ferramentas você tem para se colocar nesse lugar de presença. E quando você está nesse lugar de presença, de foco, de atenção, de consciência, como que você sente no seu corpo, nas suas emoções? Né? Como isso reverbera dentro de você e como isso reverbera fora de você. Os princípios da filosofia havaiana, eles são incríveis, porque eles são simples, porém complexos de serem realizados, mas de uma forma simples de ser entendida. E eles nos empoderam, dizendo que nós, como seres humanos, temos a capacidade de trabalhar o nosso pensamento, direcionar ele, moldar e lapidar para que a gente possa ter uma vida mais plena, que só depende de nós. Nós somos autorresponsáveis por tudo aquilo que criamos. Então, máquina, direcione bem o seu pensamento para aquilo que você quer e vá vendo esse resultado florescer. Olá, aloha! Hoje eu venho falar do quinto princípio da filosofia Huna, que é o aloha. Já falamos Ike, Kala, Máquia, Manauá e agora o aloha. E por que essa palavra é tão conhecida, falada no mundo inteiro, por diversas culturas, em todos os países? Ela ficou super conhecida porque os surfistas disseminaram a cultura do aloha. Mas por trás desse gesto, desse cumprimento, que também significa um oi, de boas-vindas, um iai, ela tem muitas camadas que revelam a cultura do Havaí, né? Essa filosofia mesmo espiritual, que é o embasamento da cultura Huna, da filosofia Huna, o Aloha Spirit. Bom, estar em Aloha é estar em estado de amorosidade, compaixão, solidariedade, empatia, harmonia, graça, alegria. O aloha é você compartilhar a felicidade com o próximo, mas muito mais do que a felicidade é você compartilhar o momento presente, a energia vital no momento presente. Então, quando a gente celebra, cumprimenta alguém com aloha, dá as boas-vindas, nós estamos honrando a divindade que existe no outro. O alô é o divino, o ra é o sopro. Então, juntando essas palavrinhas, a gente tem aí essa tradução, uma delas, porque o aloha também se desmembra em letras. Cada letra tem um significado que também permeia toda essa cultura espiritual do Havaí. Então, o A é consciência, o L é unidade, união, o O é honestidade, o H é humildade e o outro A é perseverança, né? Aloha. Então, quando a gente fala isso, é muito mais que dar as boas-vindas, é estar num estado de compartilhamento, onde nós enxergamos todo o nosso mundo ao redor com olhos de amor. Tudo é amor, porque tudo é um reflexo do divino. E quando a gente consegue responder a diversas situações, e situações às vezes não tão positivas, com amor, a gente está em estado de aloha, porque responder com amor traz também uma resposta diferente, uma reação diferente do que se fosse uma resposta agressiva. Então, o amor é Deus, o amor é o que cura, o amor é o que transmuta. Então, viver nesse estado de amor e de amorosidade é o que representa o aloha. Nem sempre é fácil, a gente está aqui para
poder desenvolver esse amor, para poder expressar, dar esse amor, né? Muito mais do que receber, como diz São Francisco, é dar. Então, fica aí uma pergunta para você: como você tem colocado o seu amor em ação? Lome Lome é amor em ação, é uma oração em ação, é uma doação. A gente está compartilhando essa energia vital no momento presente, num estado de unidade, amorosidade com o outro, né? E como é para você olhar tudo com olhos de amor? Uma planta, um animal, um mendigo na rua, uma pessoa com quem você tem desavenças, olhar com olhos de compaixão. Fica aí a dica. Vamos ter mais aloha nas nossas vidas, mais harmonia interior. O mundo está precisando de paz, de harmonia, de amor, compaixão, solidariedade uns com os outros. Aloha! Hoje eu venho falar sobre o 6º princípio da filosofia Runa, dando continuidade a uma sequência de 7 princípios que eu já falei anteriormente. Maná é a energia vital que nos habita. Maná diz que todo poder vem de dentro, que nós, seres humanos, possuímos essa força vital, assim como nas culturas do Oriente, na Ásia, se fala de prana, se fala de ki, essa força energética vital que habita todo ser, todos os seres que são vivos na Terra, desde uma pedra até um ser humano. Mas no Havaí, eles ainda vão além, eles acreditam que o maná é uma força espiritual, é uma força ancestral que, quando incorporada na matéria, se torna essa força pessoal, esse poder pessoal. Então, o maná diz que todo poder vem de dentro, ou seja, nós temos toda a potencialidade, essa que vem de todas as potencialidades e possibilidades do universo, e que nós somos esses co-criadores através da nossa força de vontade, de materializar, de criar tudo aquilo que nós temos condições. Maná, essa energia vital, ela pode ser vista como uma força que ela está sempre em movimento, porque a energia, ela se movimenta. Então, coisas que fazemos no nosso dia a dia, alguns hábitos, escolhas, ou elas elevam ou elas diminuem essa força vital. Então, o maná sugere que nós estejamos sempre atentos, conscientes, presentes nos nossos padrões mentais, nossos pensamentos, porque pensamentos tóxicos, pensamentos negativos, padrões vibratórios baixos, eles drenam nossa energia, né? Então, eles drenam nossa energia, eles se transformam em emoções também tóxicas e em atitudes não saudáveis, né? Que vem para o físico. Então, tudo que a gente põe para dentro, é importante também ter consciência das informações que a gente recebe, da alimentação que a gente ingere, das relações que a gente tem, né? O ambiente onde a gente se encontra, para que essas situações, essas ocasiões não drenem a nossa energia vital. Por exemplo, relações tóxicas, hábitos comportamentais, obsessivos, compulsivos, como muita bebida, comprar compulsivamente para preencher alguma dor ou algum vazio. Isso tudo não leva a uma vitalidade plena. Na verdade, ela drena, porque nós não estamos conseguindo enxergar e transmutar os padrões que levam a esse tipo de comportamento. E o que pode elevar a nossa energia? O contato com a natureza, uma boa alimentação, descanso, saber colocar limites nas nossas relações, nas nossas escolhas conscientes, toda atitude feita com presença, consciência, eleva o nosso maná, porque dá foco, a gente está direcionando a energia, a gente está colocando intenção em algo que a gente gostaria de fazer, de realizar, ou que seja num pensamento, ou que seja numa criação. Então, a energia direcionada também eleva o maná, né? Porque é o foco, aquela dedicação que a gente coloca, aquela energia que a gente coloca naquela vontade. Então, ficar sempre atento como você pode fazer para elevar o seu maná. E quando sente que tem alguma coisa ali, algum bloqueio, que não está fluindo, que essa energia não está indo, que você está caindo de novo nas mesmas repetições, nos mesmos padrões, no mesmo tipo de emoção
raiva, tristeza, culpa, julgamento, isso diminui a energia. Então, olhar para isso e falar o que é que está me levando a me comportar, a agir dessa forma e buscar ajuda se precisar, né? Porque a gente precisa das ferramentas das terapêuticas para tentar fazer a gente enxergar, às vezes, o que não está sendo visto e trazer isso para fora, e trazer isso para a luz com consciência, sabedoria de aceitar, né? Perdoar, não se criticar, mas olhar para si com compaixão, com verdade e trazer essa vontade interior, essa força de vontade de poder mudar, né? Porque os processos, eles vão acontecendo não da noite para o dia, eles vão acontecendo com quanto mais conhecimento, autoconhecimento a gente tem de nós mesmos, autoobservação. Então é aí onde reside o nosso verdadeiro poder. O poder vem de dentro, né? O nosso poder interior. Maná. Aí fica a dica para você ver o que é que você tem feito por você, né? Que tipo de energia você tem cultivado e que tipo de energia você pode deixar aí e descartar que não está servindo mais. Aloha! Venho falar hoje sobre o 7º princípio havaiano da filosofia Runa, que é Pono, dando sequência e fechando essa sequência dos 7 princípios dos últimos que eu já deixei aí no feed lá atrás. Ike, Kala, Makia, Manava, Aloha, Maná e Pono. Bom, Pono tem vários significados, como as palavras no idioma havaiano, elas vão se desmembrando e desvelando em camadas. Pono quer dizer corrigir um erro, voltar a um estado de perfeição, fazer o certo mais certo, criar harmonia e criar alinhamento. Pono também é reconciliação. Então, quando falamos de Pono, Pono é a efetividade, é a medida da verdade. Ou seja, se algo está dando certo, continua fazendo para melhor. Se algo não está dando certo na sua vida, existem outras maneiras de fazer, de pensar, outras perspectivas e soluções para que você possa fazer a coisa certa. É como o time que está ganhando, a gente não mexe. Legal, tá dando certo, está sendo eficaz. Mas se tá dando errado, se tá perdendo só, se tá insistindo na batalha ali, é preciso mudar, fazer os ajustes nos jogadores, tirar um, põe o outro, para que a coisa possa em harmonia fluir e ganhar harmonia. Então, quando falamos em Ho'oponopono, o Ho quer dizer ação, atitude. Praticar o Ho'oponopono não é só meditar, não é só repetir as frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É você entender o porquê você está repetindo e você colocar isso em ação. Você praticar o que seria correto dentro da sua verdade, do que faz sentido para você, para te criar alinhamento e harmonia na vida, para as suas relações com o todo, com você mesmo, com o próximo e com tudo que existe. Então, Ho'oponopono é um estado efetivo de você colocar em prática aquilo que dá resultado. O Pono convida você a te questionar e perguntar quais suas escolhas elas estão funcionando e quais não estão. E o que está criando harmonia na sua vida e o que não está criando. O que está criando desconexão, brigas, discussões, desentendimentos. O que está parado na sua vida. Olhar para isso, para você poder fazer esses ajustes, né, para que a sua realidade de fora possa refletir esse alinhamento interno. Então, é uma prática de vida, é uma filosofia de vida psicoespiritual que te ajuda a liberar memórias, a liberar crenças, padrões, pensamentos, para que isso possa ser reciclado, renovado, e você chegar aí num novo lugar de mais felicidade, de mais harmonia, e trazer isso para a sua vida, para a sua felicidade. Pono, uma das minhas palavras favoritas, que ela tem todos esses significados e ela ajuda a gente a encontrar essa nossa verdade, né? A sair daquilo que está dando errado, daquilo que não está funcionando, né? Se não está funcionando, que outras coisas podem funcionar. A gente abrir a mente para enxergar essas novas perspectivas de vida, porque ninguém está sentenciado a nada. Não é verdade? Claro, todos temos dificuldades, alguns mais, outros menos, mas é preciso tentar transcendê-las através da gratidão, do aprendizado, da aceitação. Esse é o Ho'oponopono.